Não tem como falar de 666 sem falar sobre a besta, não tem como falar de 666 sem falar sobre vontade de potência, não tem como falar de 666 sem falar sobre adversário. O que muito se conhece hoje sobre a própria face principal do adversário é uma reminiscência muito consolidada, trazida de um seio cosmogônico abraâmico. E aqui eu me refiro especificamente à figura de Satanás. E eu já também antecipo a todos vocês que eu vou partir em uma linha de raciocínio filosófico diferente. Eu não, eh, eu não compactuo com a ideia de que Satanás seja especificamente o diabo, e aí me referindo ao diabo cristão. Como muitos sabem, Satanás é uma palavra, é uma transliteração latina de uma outra palavra em hebraico, que é Satan. E em nenhum momento isso significou ser o diabo, ou ser mal, ou ser corrompido, ou apodrecido. Satan, Satanás, tão simplesmente significa o adversário, ou então o opositor, o questionador, o provocador. Vejam que nesse sentimento, que nessa terminologia semântica, há um significado muito mais profundo a nível existencial do que tão propriamente religioso, ou do que tão simplesmente como colocado pela história, e a história é contada pelos vencedores, de um mero bode expiatório, aquele que absorve a todos os pecados. É muito mais do que isso. O adversário, que na verdade é uma força, é uma consciência, é um ímpeto, é um impulso, foi percebido pela humanidade em todas as eras, em todas as civilizações, etnias. E eu ouso dizer que todas as nomenclaturas e terminologias dadas a esse impulso de movimento absoluto e infinito, esse impulso de expansão ilimitada, muito característica pela ausência de limites, todos estão certos. O que se nota de diferença de uma descrição antropológica do adversário de um povo para o outro é justamente as próprias circunstâncias e condições sociopolíticas, econômicas destes povos às suas épocas. E, sobretudo, elas não só estavam certas, como conseguiram compilar e retratar de modo muito rico em cultura, em aspectos que foram não só expressados, mas muito bem codificados. E aqui eu não estou me referindo ao viés, repito, somente abraâmico daquilo que hoje nós conhecemos como Satã, mas em tese ou em essência o adversário. Continuando, o que nós sabemos sobre o adversário, predominantemente em razão desse domínio judaico-cristão que beira aí entre os 1700 e 1800 anos para cá, e aqui eu também estou só me referindo após toda aquela reunião que houve clerical desde o fim do Império Romano, com a conversão de Constantino, com os sucessivos concílios, começando com Nicéia, que levaram ali 30, 40, 50 anos. Deste momento em diante, o Deus abraâmico ele assume uma figura de domínio e de controle do mundo e do planeta, mas não propriamente físico, mas principalmente mental. Ele representando uma ideia de domínio, de controle, de absolutismo, de unilateralismo, não só na prática, mas também nos seus dogmas, e em razão de uma exegese muito viciada por parte dos sacerdotes e clérigos, também com grandes influências da própria doutrina de Zoroastro, que trouxe uma figura de um Deus que deixou de ser absoluto para ser dual, o Deus do bem. E isso é importante que se coloque.
o Deus cristão, o Deus abraâmico, de modo geral, ele sofreu uma esquizofrenia antropológica na passagem do Velho para o Novo Testamento, e deixando de ser soberano para se tornar um Deus bom. E aqui já se colocam algumas pontuações de onde o adversário poderia ter se manifestado, não só nos escritos, mas também nas percepções. Esse Deus abraâmico, nesse período que eu disse agora, de 1700, 1800 anos para cá, ele se tornou uma representação absoluta de tudo aquilo que é bom e de tudo aquilo que é justo. E aí, portanto, um Deus de amor. Daí, por óbvio, dentro desse contexto, qualquer um que se opuser a isso, automaticamente será entendido como é mal, como algo mal. Só que como Deus é algo inquestionável, ao menos para aqueles que não questionam, fica por isso mesmo. Mas será que Satanás, que o adversário, de fato ele é o opositor ou o exato oposto daquilo que é bom? Muitos são os questionamentos que Satã começa a trabalhar dentro do indivíduo, e a mobilidade do pensamento, a liberdade de questionar a tudo, a si mesmo, a todo momento, é fundamental. O adversário, ele é um espelhamento, na minha experiência e na minha compreensão, muito mais amplo do que uma mera liturgia religiosa. A gente pode sim tratar do adversário e de Satã como uma figura religiosa, sim. A consequência disso seria o culto a essa figura religiosa, o que eu acho muito válido, o que eu também faço. Porém, Satã para mim é muito mais um universo filosófico que me conduz a uma caminhada interior absolutamente desconhecida e altamente transformadora. A gente pode entender o Deus abraâmico, fora do contexto religioso, como uma estrutura muito rígida, como uma estrutura aparentemente sólida, mas que só se manifesta através de um domínio total e absoluto, através do controle das mentes e das massas. Veja, eu estou pontuando vieses de personalidades de uma figura criada, que é Deus, que é o Deus abraâmico, para que o adversário também seja notado como adversário destes vieses. Então, muito natural que, em sendo tirânico e absolutista, o tal Deus abraâmico, o seu adversário irá representar como um estandarte algo absolutamente oposto. A própria simbologia e a própria mitologia da queda dos anjos que se posicionaram contra as vontades e as tiranias de um Deus vaidoso retrata isso.